e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 1 minuto, chegou a hora de entrar em campo. Muito bem, 11 da manhã, 1 minuto, enquanto dá tilt no sistema aqui, de vez em quando acontece no meio de chuvas e trovoadas, né? Estamos começando mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira com frio e chuva. Agora foi? Vamos lá? Isso, olha que bonitinho. Tá vendo? Ah, agora sim, nossa trilha deu ar da graça. Acontece de vez em quando nas melhores famílias, tá certo? Vamos recomeçar então. Muito bom dia, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque. Nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019, vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve em 87,9 pelo dial de São Vicente para toda a Baixada Santista e para os quatro cantos do planeta via internet no 9fmsv.com.br, também através do aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Você nos assiste também na live facebook.com/Nova FMSV. A gente vai falar da partida do Grêmio contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, esta noite. Vamos comentar a entrevista do Paulo Autuori, uma entrevista no estilo Paulo Autuori, mas bastante esclarecedora e quase que um media training para alguns dirigentes do Santos, né? Dando declarações que deveriam nortear o comportamento, principalmente do presidente José Carlos Pérez, tá certo? Dito isso, deixa eu apresentar quem ajuda a fazer esta edição do Esporte em Destaque. Está por aqui o jornalista Cássio Lira. Na linha está o Tony Vasconcelos, que vai trazer também os destaques da velocidade. Mas pegar primeiro o bom dia do Cássio. Tudo bem, Cássio? Que chuva, hein, meu amigo? Que frio. Tudo bem, Alex? Bom dia. Pois é, ontem já teve uma mudança de tempo muito brusca, né? Hoje ainda tá mais frio, não sei o que você acha. Hoje eu achei que hoje tá mais frio. Hoje tá 17, pelo que me consta. Então tá mais frio, e quando eu estava vindo aqui pros nossos estúdios, e estavam chovendo um pouco mais do que choveu ontem. Apertou a chuva? Exato. Não sei se vai ser prolongada durante o dia até a noite, mas pelo menos nessa manhãzinha tá chovendo bastante aqui na região. A minha sinusite agradece. Minha bronquite também. Haja própolis e Vick, amigo. A Vick que você passa assim no nariz, né? Fica aquela coisa, né? Aquele cheiro forte, mas ajuda. Muito bem, olha, como eu disse no começo do programa, nós iremos falar bastante sobre a entrevista do Autuori e debater as questões do Santos. Mas o Tony Vasconcelos está na linha, era para ele ter entrado com a gente na segunda-feira, mas como teve uma rodada polêmica, Tony foi devidamente transferido para esta quarta com chuva, que exige aquele pneu especial para não derrapar, porque afinal de contas, além da sequência do Campeonato Mundial de Fórmula 1, temos dança das cadeiras. É isso, Tony, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos. Meu amigo, dança das cadeiras, viu, com chuva e tudo. A sua sinusite vai bem, não? Pois é, rapaz, você sabe que eu tenho ido no modo alternativo, né? Eu tenho tentado não tomar antibiótico, mando ver no própolis puro, sabe? Aquele que você bebe depois, fica com aquela careta, aí toma um gole de limão, depois toma uma água. Tem gente que toma outras coisas, mas como eu não bebo... Conhaque com mel e limão. Pois é... O senhor tá livre para tomar. Não, mas eu não, você sabe que eu não bebo, né? Eu tomo um suco de limão, assim, para dar aquela reforçada, mas vamos de modo alternativo até que não tenha jeito, viu, Tony? Não tem, vai dar certo, viu, amigo? Só com esse tempo é dureza, viu? Agora, olha, tempo realmente com grandes mudanças tem a Fórmula 1, viu? O clima está mudando na Red Bull que tem agora a chegada do Alex, anote aí o nome dele, o Alex, ele é seu xará, porque ele chama Alexander Albon, e anote o sobrenome, o Anzuzinha. Hã? Anzuzinha? Anzuzinha. Que nome de personagem de quadrinhos, né? De programa infantil, né? E não parece personagem, parece Barney, Pepa, Anzuzinha, né? Engraçado. Não parece? Lá vai o Anzuzinha.
É o sobrenome com a pronúncia em português. Eu realmente não sou tailandês, mas o nome dele é Alexander Albon Anzuzinha. Tem 23 anos, na verdade nasceu em Londres, mas de pais tailandeses, e chega com tudo na Fórmula 1. Vem de uma carreira que começou em 2011 no kart, e agora, depois de Fórmula 2, teve aí bastante sucesso, apesar de não ter levantado a taça da Fórmula 2, mas no último ano acabou com 4 vitórias, né, em 2018, e foi ele que tinha sido demitido do programa de jovens pilotos da Red Bull, foi readmitido e foi para Toro Rosso. Na Toro Rosso, ao lado do Daniil Kvyat, o russo, que também foi para a Red Bull, voltou para Toro Rosso, foi piloto de teste da Ferrari. Quer dizer, a Red Bull e a Toro Rosso fazem esses laboratórios que acabam dando certo, só lembrar do Vettel e agora do Verstappen. Então, o Helmut Marko, grande piloto austríaco dos anos 70, que é um dos chefes do departamento de pilotos, não tem nenhuma misericórdia. Ele realmente demite e admite sem nenhum problema, corta cabeças, amigo. Agora, ele é um piloto rápido. Há um risco muito grande com a saída do Pierre Gasly, que também veio há 2 anos da Fórmula 2 e que foi escolhido pelo Marko para Toro Rosso, depois foi promovido para a Red Bull. Como não entregou os resultados que o Verstappen realmente ofusca todo o sistema ali da Red Bull, acabou caindo, né, o Gasly francês para a Toro Rosso e subiu o Alex Albon. Eu acho que vai ser interessante ver o que eles podem fazer, tanto a recuperação da carreira do Gasly, quanto o que pode fazer o Albon ao lado do Verstappen. Esse é o primeiro movimento da dança das cadeiras nesse mês de agosto na Fórmula 1. Ao mesmo tempo, existe o risco de queimar as 2 carreiras, né? Não só o Gasly não responder à altura sendo rebaixado, como o Albon não conseguir, nesse momento, um bom desempenho dentro da Red Bull. É difícil dizer. Mas como a Red Bull tem essa filosofia de tratar os pilotos dessa forma, e nenhum deles é pagante, tem que se dizer isso também, né? São pilotos que já, mesmo jovens, recebem os seus salários, diferente de alguns em outras equipes que são obrigados a levar um patrocínio. Sempre levam alguma coisa, mas em outras equipes aí, o próprio Carlos Sainz, que já é estruturado na Fórmula 1, está na McLaren, e outros pilotos, né, o George Russell, que está na Williams, excepcional piloto, mas eles são pilotos que as peças se movem de acordo com o desejo da Red Bull, não tem conversa. Tem esse negócio de patrocinador vai ali, vai lá. Patrocinador eles têm e não é pouco. Então, vamos aguardar o que pode fazer o Alex Albon. Só acho que ele tem um grande desafio no dia 1º de setembro, o Grande Prêmio da Bélgica. Não pode testar o carro, né? Deve estar andando entre aspas, né? No simulador muito, muito forte, é o que está sendo informado, está fazendo já o simulador da Red Bull para pegar um pouco do carro, mas não tem muita diferença de um simulador para o outro, essa que é a verdade. Alguma coisa ele vai ter, tipo o acerto do cockpit, algumas coisas que estão sendo feitas na fábrica, na Inglaterra, mas ele é um piloto que provavelmente terá um grande futuro, não ao lado do Max Verstappen, porque esse é um piloto para ser sozinho na equipe, qualquer companheiro dele vai ter problema, a não ser que seja realmente um fenômeno, um fora de série, porque além dele ser um fora de série, ele tem uma personalidade fortíssima, né? E declarou essa semana na imprensa europeia que não está nem aí para quem será o companheiro dele, né? Pode ser quem for, para ele é indiferente, porque ele sabe que a equipe trabalha para ele e esse segundo carro vai aí para um piloto que tem sempre que provar o seu valor. Mas acho que foi uma escolha até esperada, só que, Alex e amigos, respingou no russo Daniil Kvyat. Você sabe de quem que o Daniil Kvyat é genro? Esse o senhor sabe? Genro? Ele é genro. O senhor tá pior que o Nelson Rubens hoje, hein? Ok, aumento, não invento, não. Genro de quem? Esclareça. Ele é genro de Nelson Piquet. Opa, é coisa nossa então.
Sim, senhor. Há 3 semanas nasceu a filhinha dele com a filha do Piquet, Kelly Piquet, portanto Piquet é vovô também da menina, então está tudo em casa. Então ele tomou a rasteira, porque ele esperava subir novamente para a Red Bull, vem fazendo um excepcional trabalho, é um piloto rápido, teve 2 chances na Fórmula 1, o Kvyat, que não é normal, o sujeito quando tem uma já é muito, ele teve 2. Então não foi dessa vez, porque é claro que o Helmut Marko, o Christian Horner e toda a direção da Red Bull não quer que ele divida novamente a equipe com o Max Verstappen, ele já fez isso com o Daniel Ricciardo, etc. Então vai ser muito complicado, né? Eles pegaram um piloto então que é esse jovem Alex Albon e estão trazendo, nós vamos observar aí o que ele pode fazer. Eu acho que ele vai dar um calor maior que o Gasly, mas precisa ser com muito cuidado, porque a Red Bull realmente, como eu já disse, olha para cabeças, amigo. Agora, o resto do mercado, a única coisa que está se revelando aí é que o piloto Esteban Ocon, né, o francês Ocon, pode ir para o lugar do Valtteri Bottas na Mercedes-Benz, né? O Hamilton também está liderando, não tem nenhum adversário, deve ser, sem dúvida, o campeão desse ano. Ele também, Hamilton, não está muito interessado em quem é o segundo piloto dele, desde que não seja, né, o Fernando Alonso, porque o Alonso está querendo voltar, anote essa, conversando com Ferrari, etc. Eu acho que não seria legal, mas ele vem nos bastidores agitando. E, na verdade, o Bottas, sim, Valtteri Bottas, foi companheiro do Massa na Williams, já há 2 anos na Mercedes, e que tem o nome, sempre à sombra do Esteban Ocon, que é um piloto muito rápido, jovem, dessa geração, pouquinho fora da do Bottas, que é a geração do Gasly, do Russell e também do brasileiro Sérgio Sete Câmara, um pouquinho do Câmara, que está na Fórmula 2, mas ainda não conseguiu chegar na Fórmula 1, não tem nada em vista, ele é piloto de testes da McLaren, mas até o momento tem um cockpit em vista. Então o Ocon pode ser a solução para a Mercedes, ele que já correu na Force India muito bem, né? Deu uma canseira também no Sérgio Pérez. Então, muita coisa ainda para acontecer, mas as 2 principais coisas que o torcedor, quem gosta, enfim, o nosso ouvinte sempre pergunta é: o brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto de testes da Haas, deve chegar na Fórmula 1? Difícil. O Magnussen tem contrato com a Haas e o Grosjean não. Mas o Pietro não deve, para o ano que vem, chegar na Fórmula 1. E a mesma coisa com a Fórmula 2, o piloto, o Sérgio Sete Câmara, que é filho do presidente do Atlético Mineiro, o Sete Câmara, e ele também não deve sentar oficialmente no cockpit e fazer corridas, enfim, pode fazer treinos de sexta-feira. Tanto ele quanto o Pietro, que já fez também, eles podem fazer treinos de sexta. Mas difícil, o mercado está bem travado e essa mudança aí foi uma mudança que era esperada para o ano que vem, mas acabou acontecendo durante a temporada, porque realmente a crueldade lá não é brincadeira. Pegaram o moleque, botaram na 2ª divisão, e agora tem que voltar o Gasly para Toro Rosso e contratar alguns psicólogos aí para que ele possa melhorar a cabeça dele, que não deve estar fácil. Então, chegando na Fórmula 1, o Alexander Anzuzinha, viu, Alex? Muito bem, vamos ficar de olho no xará de sobrenome engraçado. Tony Vasconcelos, um abraço, até a próxima, hein? Um abraço a todos aí. Tchau. Muito bem. Participação do Tony com a gente aqui, trazendo as notícias da velocidade. Ô, Cássio Lira, a gente vai falar da coletiva aí do Autuori, né? Você conseguiu ler, ver, ouvir alguma coisa da coletiva? Eu tenho, claro que a coletiva toda tem quase 30 minutos, né? É muita coisa. Eu até recomendo para que o pessoal ouça aí na Santos TV, acompanhe, assista na Santos TV, né? A gente vai soltar só um trecho aqui, mas é importante que se diga, sem eco, é importante que se diga que o Paulo Autuori falou algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, foram perguntar bem no final da coletiva para ele sobre a tal declaração do Pérez de contratar o
trazer o Neymar por 6 meses. Quer dizer... A ideia, né? Não da contratação, da ideia. Pois né? Sabe, um negócio completamente sem propósito, inatingível. Enfim, sabe, parece eu passando na frente da loja da Ferrari, como disse o Tony Vasconcelos agora há pouco sobre Fórmula 1, eu passando na frente da loja da Ferrari e eu resolvi entrar para perguntar como eu compro, de que forma dá para negociar, quantas parcelas dá para fazer essa Ferrari. Eu posso tentar, ninguém pode me impedir de entrar na loja da Ferrari e perguntar, mas eu tenho absoluta certeza que eu sairei de lá com o meu vale transporte em direção ao ponto de ônibus, ou pegar um Uber. Isso não mudaria. Isso não, entendeu? Não ia alterar. O que o Pérez fez foi isso. E aí dá manchete, cria cortina de fumaça, né? E o Autuori falou o seguinte: comigo não tem fogo de artifício. Ele não quis nem estender a conversa. Foi a resposta mais curta que ele deu da coletiva. Aliás, eu gostei muito que ele disse também: quer conversar comigo, quer esclarecer coisa? Liga pro Thiago, que é o assessor de imprensa que o Santos trouxe do Rio de Janeiro, e marca que eu falo olho no olho. Não tem papo de WhatsApp, não tem papo por telefone, porque fica um ruído na comunicação. Aliás, essa foi a melhor notícia, a melhor declaração que ele deu pro presidente do Santos. Fosse o Pérez um cara diferente, não estou querendo aqui cortar a ligação que o presidente deveria ter com os colegas de imprensa que ligam para ele atrás de notícias. Mas se ele tivesse um pouco mais de filtro, isso não seria um problema. Como o Pérez não tem filtro, e é um problema, a melhor coisa que ele faz hoje é pegar a coletiva do Paulo Autuori, assistir 200 vezes e aprender. Olha, sobre esse assunto eu não posso falar, a gente pode marcar diferente, uma entrevista, alguma coisa, em coletiva talvez eu fale. Mas para não, depois do jogo então, nem tente ligar, entendeu? Para não criar esse tipo de... Repito, não estou trabalhando contra a minha categoria, pelo amor de Deus. Mas o presidente ele precisa, né, falar menos. Deixa o Autuori, que deu uma ótima coletiva, falar mais, né, Cássio? É verdade. Você perguntou se eu tinha acompanhado. Você assistiu, né? Você assistiu. Eu acompanhei via tempo real de texto, pelo Globoesporte.com. Eu gostei muito da entrevista do Autuori. A entrevista de apresentação dele me deixou mais com pontos de interrogação do que qualquer outra coisa, mas hoje, já aventurado com o clube, ele disse que já teve conversas com o Sampaoli e o Pérez. Você viu que ele, dentro da possibilidade do que ele pode se abrir e divulgar, não somente para a imprensa, mas também comunicar aos torcedores, ele fez isso da melhor maneira possível. A única questão que eu fico foi a questão da multa do Sampaoli, que não ficou muito clara. Aliás, já que você deu o gancho, eu acho que é o único trecho que a gente vai ouvir da coletiva. Então vamos aí, que a gente já comenta em cima. Dá um play aí, Kelly, por favor, na coletiva. Vamos ouvir. Foi a primeira pergunta da coletiva. Ele faz um depoimento no início, depois da pergunta ele fala sobre isso. Deixei até a pergunta do companheiro. Ele vai falar, mas não vai responder. Quer ver? Solta aí. Vamos lá então. Bom dia, Autuori. Bom dia. Primeiro, com relação ao pedido do Sampaoli, da retirada da multa contratual por ano que vem, como é que ficou essa história? Vocês atenderam esse pedido? Eu acho o seguinte, eu estou a começar agora, e quando as coisas não são claras desde o início, geram especulações, né? O que nós temos que evitar. Então, não tem nada a ver em relação a pedido de retirada de multa, né, cara? Havia um problema em relação ao contrato já antigo, em que isso foi solucionado, né? Eu pedi uma reunião, aliás, já estava tratado disso há muito tempo, com o presidente e com o Sampaoli, pedi permissão a ambos, né, para que a gente pudesse estar juntos e os três pudéssemos conversar, né? Com a presença do Gabriel também esteve. E ali definimos muito claras as coisas. Então, o que eu vou falar para vocês hoje de maneira clara e objetiva e definitiva? Nosso trabalho é para continuidade. Entendemos que isso é fundamental no futebol, embora o futebol brasileiro não seja característica, mas nós temos que entender o excelente momento que o Santos passa, sua equipe de futebol. Isso é fruto do trabalho dos jogadores, do Sampaoli com toda a sua comissão técnica, né, da direção, mas vocês já me ouviram falar isso várias vezes, né? Protagonismo para mim no futebol, existem dois verdadeiros protagonistas, são jogadores e torcedores. É isso que faz o futebol ser a paixão que é no mundo todo, essa reciprocidade que existe. E hoje
essa reciprocidade em cada jogo do Santos é evidente, de torcida com equipe. Tá certo? Isso tem muito a ver com a qualidade do trabalho. O São Paulo está completamente identificado ao clube, a maneira de propor o jogo dele tem tudo a ver com o Santos, né? Está completamente identificado com a cidade. Então, nós temos que parar e pensar daqui para frente em continuidade, né, para que possamos aproveitar o tempo que temos daqui até o final do ano para organizar, planejar, coisa que é rara no futebol brasileiro. Então não adianta falar que se contrata 16 jogadores. Infelizmente, quando começa uma temporada, em termos, não generalizo, mas em termos de imprensa e de torcida, quem contratou mais, contratar mais não quer dizer contratar bem. Quando se contrata muitos jogadores, significa falta de planificação da época anterior, transada. E é isso que nós queremos, temos a oportunidade para isso, o momento é favorável, porque temos o tempo daqui para o final do ano de pensar. O Santos, a equipe do Santos está completamente lançada na disputa do título, coisa que a partida do Campeonato Brasileiro talvez ninguém esperasse. Isso é fruto do excelente trabalho desenvolvido e que nós temos que realçar. Por isso, queremos tranquilidade, paz e a continuidade é fundamental e trabalhamos em cima disso nessa reunião que tivemos. Então, não há qualquer tipo de problema, temos de contratações futuras e me refiro a esta época. O São Paulo está completamente consciente também das dificuldades e não vamos falar mais nisso. E falamos sim na continuidade, para isso a prioridade que vamos ter é poder aproveitar esse tempo que temos para planejar. Né? Muito bem. Aí, portanto, a palavra do Paulo Autuori. Repito, a entrevista é longa, ele volta um pouco em alguns temas e tal, mas além dessa dúvida que ficou, Cássio, a gente tem que ter duas interpretações por conta da história da multa. Ou a multa foi mantida... Pela resposta do Autuori não deu para saber. Porque o comitê de gestão votou pela continuidade da multa e eu, sinceramente, acho que não faz o menor sentido o treinador pedir para tirar uma multa, sendo que ele é tão valorizado, inclusive no mercado internacional, ele sabe que esse dinheiro seria facilmente pago por qualquer clube, inclusive brasileiro. Isso é um ponto. Agora, eu não sei se, dentro de uma conversa desse tipo, até para demonstrar boa vontade, né, e confiança no treinador, essa multa não foi tirada. Eu não duvido. Porque aí você fala, São Paulo, confiamos em você, a tal ponto que estamos tirando a multa. Né? Só que ficou sem esclarecer. O nosso companheiro Regis Quirino da Tribuna até depois insistiu no tema, na coletiva, e ele saiu pela tangente dizendo que era um assunto interno que não podia falar. Sigiloso a palavra que o Autuori usou. Então, assim, se tiver a multa mantida em termos de resguardar os direitos do clube, beleza. Se a multa foi retirada, imagino que tenha se pedido como contrapartida para o Sampaoli um voto de confiança, né? E do clube também para com ele. Isso porque o Autuori fala, vamos planejar o futuro, vamos pensar no futuro, nas contratações, o Sampaoli sabe das nossas dificuldades, e aí depois ele elenca uma série de questões. Isso que eu disse de relacionamento com a imprensa, que o presidente tem que tomar cuidado, da contratação de jogadores. Isso que ele disse agora, contratar 16 jogadores não é um bom exemplo, e o Pérez adora falar isso quando o São Paulo dá uma cutucada, ele fala, nós contratamos aí 16 jogadores, 14 jogadores, pedidos do técnico, né? Ele dá aquelas coletivas dele lá, e ele apresenta o jogador e vai a reboque na coletiva e dá depoimentos em que ele coloca a posição dele. Se eu sou o São Paulo e não ia gostar também de ficar ouvindo isso, quer dizer, e a gente descobriu por A mais B nos últimos tempos que o Jobson, por exemplo, não foi um pedido do São Paulo, né? E o Autuori fala na coletiva, dirigente não tem que contratar porque gostou do cara, né? Tem que ter planejamento. E ainda disse o seguinte, a partir do ano que vem as nossas contratações vão ser assim, o jogador não adianta ser bom, ele tem que ser competitivo. Essa que é a questão, para encaixar no esquema, no sistema de jogo no qual o clube está inserido, no qual o time está inserido. E mais, diz que está tentando resolver a questão dos estrangeiros em excesso, que Cueva e Brian Ruiz já foram comunicados que o Santos tenta negociá-los, né?
e que e disse uma outra coisa muito importante, que dirigentes vai no mercado contratar jogador estrangeiro para fazer média com a torcida. Eu estou traduzindo aqui o que ele falou para uma linguagem mais popular. E no caso do Santos é terrível porque o clube tem investimento na base. Sim. Ele fala assim, para que adianta a gente buscar e formar jogadores se a gente estourar a nossa cota de estrangeiros? Ou seja, o pensamento dele é absolutamente correto. Só espero que as partes envolvidas entendam também esse recado tão claro, né, Cássio? Essa questão do São Paulo é até tanto quanto diferente, que não é muito comum você ver treinadores com multas rescisórias, né? Você tem... Aqui no Brasil já virou, tem uns que estão ganhando o salário do Santos até hoje. Ah, não, sim, mas aí também mas aí é questão de que eles foram demitidos do Santos. Ah, sim. Não é que eles foram transferidos, eles foram para um outro clube, né? Optaram deixar o contrato do Santos em vigência. Foi agora a história do Rogério Ceni. Exato. Ficou até uma dúvida, quem que vai pagar a multa, o Rogério ou é o Cruzeiro? E a diretoria do Cruzeiro não sabia se tinha pago, o presidente falou uma coisa, o vice falou outra, fora que os demais problemas que existem dentro da diretoria do Cruzeiro. É muito engraçado, né? Quando tem essas questões de contratuais, né? De vínculos, seja de jogador, seja de treinador é até um pouco fora dos nossos padrões, né? De jogador até a gente imagina, questão de bônus, muito daquela questão de produtividade, o jogador se chegar a um número de partidas ganha determinado valor, número de gols, de produtividade, de títulos, enfim, tem muito essa questão. De treinador é até uma certa novidade pra gente. Quem brinca muito de videogame nesses jogos de computador, que você é o diretor do clube, manager, tem muito, né? O manager, você tem muito disso. O que você vai fazer desse acordo? O jogador, depois que fizer 10 partidas ou 10 gols, ganha X. De treinador até uma certa novidade. Não sei que tipo de cláusula que teve com o Sampaoli, se ele poderia revogar dessa multa. Não sei qual que foi esse acordo que o Pérez tenha feito com o Sampaoli. E isso, pelo que o autor disse, deu a entender, pelo menos, que essa questão sigilosa vai permanecer sigilosa. A gente não sabe se a multa foi retirada ou não foi retirada. Até o dia que um fofoqueiro vaze né, isso. Para algum influencer, para algum jornalista. E aí o Sampaoli vai mandar e-mail. Ou para algum amigo da cidade, porque assim, aqui na Baixada Santista, em Santos especialmente, um fala pro outro, daqui a pouco a cidade inteira está sabendo. Foi que nem a história de ter vazado a carta do Sampaoli reclamando pro Pérez. Para que vazaram isso? Eu até pergunto, eu acho estranho, os caras dizem que amam o clube. Oh. O cara não consegue segurar a língua na boca, ficar quieto. Ele precisa fazer politicagem, porque tem uns caras aí que ficam abastecendo uma coisa de contra-informação, tipo, para criar um ambiente de dúvida. Você bem fala o negócio, aí o cara não fala com você, mas ele fala com outros e cria um ambiente de dúvida. Ou não é? Sim ou não? Né? O famoso conflito de interesses. Não, mas eu não vejo conflito não, Cássio. Eu vejo um interesse claro em confundir a cabeça das pessoas. Mas porque tem gente que trabalha conflito para informar, para opinar e para interpretar. E tem gente que fica soltando fagulha na história. E para conseguir confundir as pessoas. Por exemplo, eu já tenho lido algumas coisas de gente que está cutucando publicamente o Sampaoli com a clara intenção de preparar o terreno para, se ele sair do clube, a diretoria pagar olha, coitada, o cara está exigindo muito, ele não quis o jogador olha, ofereceram para ele fulano de tal, ele não quis, hein? O cara faz gol na rodada, esse aí, o Sampaoli não quis. Então estão começando a soltar isso aí, e quem é mais inteligente percebe que isso é orquestrado para preparar o terreno no futuro. Se o Sampaoli sair, vão dizer assim, mas ele era muito difícil, ele era muito exigente, ele era muito chato, ofereceram fulano de tal para ele não quis, mas ele quis o Uribe e o Cueva. Então cuidado, tem gente que está fazendo um trabalho de bastidores, de contra-informação para confundir a cabeça do torcedor. E aí acaba confundindo a cabeça do time, acho que por tabela, porque o jogador sabe o que está acontecendo, né? O próprio Jean Mota me parece ter sido vítima disso, porque o Autori na coletiva falou assim, não chegou proposta oficial nenhuma. Ele falou isso ontem na coletiva. Pro Jean Mota, Pérez, o que a gente vê de notícia, ao Ali, ao In, ao não sei o que, interessado no cara, mas ele falou assim, no papel proposta não chegou nenhuma. E agora? Pois é, e aí tanto que ontem era para ter sido a entrevista do Evandro, né? Sim. Porque era o que pelo menos estava marcado previamente pela assessoria do Santos, e de repente mudou, seria o Jean Mota, e se explicou,
Foi uma... Eu até falo assim que o jogador tá no direito dele se expressar, dele achar o que ele acha. O que, se a gente vai concordar ou não, aí também já não é parte do jogador. Foi totalmente desnecessário o que aconteceu, até as declarações dele. Djamota, assim, já não era um cara muito adorado pela torcida. Se ele teve o grande destaque que ele teve no Campeonato Paulista, foi sim por conta do treinador. Claro, teve seus méritos, né? E ele admitiu. Se ele tiver uma proposta boa, caso chegue, seja agora, ainda nesse término de janela para o futebol europeu, para alguns mercados europeus, que vai até dia 31 de agosto, muito é por conta do ótimo primeiro semestre que ele fez e que, falando bem da verdade, ninguém esperava o Djamota como o Djamota jogou no Campeonato Paulista. O Santos chegando na semifinal, fazendo um jogo duro contra o time que eventualmente foi o campeão. Foi o artilheiro da competição e o melhor jogador. Quem que esperava isso do Djamota depois de um 2018, não somente dele, mas no geral de muitos jogadores do Santos, desastroso. Enfim, e sobre a questão do Sampaoli, de novo, a questão da multa, a gente já ouviu, a gente até já comentou aqui que há muitos burburinhos dizendo que de fato ele vai sair no final do ano. A partir de 2020 é muito provável que existe essa possibilidade do Sampaoli não continuar no Santos. Mas aí também o Autuori, nessa coletiva que ele deu, que ele falou e não falou, a gente fica... O que é essa continuidade? O Sampaoli vai continuar em 2020 até certo ponto? Até porque daqui a pouco ele tem que começar a indicar como vai ser feito o planejamento para o ano que vem. Exato. Se tem algum jogador do elenco que ele vai querer negociar... Se chega agora em setembro, outubro, o planejamento estiver travado, porque o cara não vai fazer um planejamento para outro, né? Exato. Pra ficar, ou então você faz um planejamento de 6 meses. Mas ficou claro que não vão contratar mais ninguém agora. Não, sim, eu digo pro ano que vem. Sim, 2020, primeiro semestre de 2020. Eu digo isso. E aí ele vai sair porque quando começa a temporada europeia, ele vai para um time europeu. Ou ele vai assumir uma seleção. Vai esperar o meio do ano lá, né? Não sei. Será? Pode ser. Qual que é essa... Mas aí o Santos vai estar no meio da Libertadores. Também não me parece ser do perfil do Sampaoli sair... ainda mais em Libertadores que é o ano inteiro. Com a competição andando. Pois é. Tem isso também. Tem isso. Enfim. O que é essa... qual é essa garantia de continuidade que houve de acordo entre o Autuori, o Pérez e o Sampaoli? Será que o Autuori falou, eu tô aqui também até final de 2020, vamos ficar aqui até final de 2020, quando terminar esse contrato nosso, depois nos acertamos? Pode ser também, os dois têm contrato até final do ano que vem, pode ser isso também. Não sei, eu confesso que eu não sei se você chegou a ouvir alguma coisa de bastidor, como que é a relação de fato entre o Sampaoli e o Autuori. Eu soube que é de muito respeito entre os dois. Só faltava ter algum problema em tão pouco tempo, né? Não sei. E até pelo perfil eu digo até pelo história. Eles se conhecem já. Conhecem. Seria muito difícil se nós tivéssemos um cara com a personalidade do Sampaoli no lugar do Autuori. Sim, sem dúvida porque, alguma. Assim, é que nem o Pérez. O Autuori, para quem brinca, que ele dá umas entrevistas meio longas e tal, ele tem o perfil perfeito para lidar com figuras como o Sampaoli e o Pérez. Que são muito distintos. E um sujeito extremamente inteligente. Tudo que ele... Assistam a coletiva da Santos TV. Vale a pena. Aliás, foi isso que a gente cobrou desde o começo. E até pelas palavras do presidente, que falou assim, a partir de agora vou me dedicar a outras coisas. Temos agora o homem do futebol. O Renato está voltando para ajudar. Tirou foto com o Basílio ontem. Isso é importante que se diga. Então, se você tem o cara do futebol para dar uma entrevista como essa, para falar as coisas que ele falou, como ele falou, por que que o presidente tinha que tocar a lenha na fogueira depois do dia em que o Santos virou líder do Campeonato Brasileiro? Por que que ele teve que falar dessas coisas? Né? Não era necessário. O Pérez tem defeitos, mas tem os méritos dele. Ele se coloca numa condição de querendo... É engraçado, porque ele quando ele quer ser simpático, ele é simpático 100%. Quando ele não quer ser, quando ele não quer atender, por exemplo, algumas pessoas, ele tem todo o direito de ser antipático a algumas pessoas, não tem problema nenhum. Ele pega e abre tudo, ele conta tudo, entendeu? Tem que ter um pouco de filtro isso aí. E eu sei que tem muita gente dentro do clube que fala, pelo amor de Deus, presidente, se segura, né? E aí o Autuori pega e fala, contrataram errado,
contrataram para jogar para a torcida, não adianta contratar 14, 16, que isso não resolve nada, que isso não é profissional. O Sampaoli falou que falta profissionalismo no Santos, o Cuca falou que falta profissionalismo no Santos. O tanto de contratação e demissão que acontece no clube em tão pouco tempo é uma clara prova de falta de profissional. Ah, não, estamos reestruturando. Mas daqui a pouco o cara que acabou de chegar vai embora. Já aconteceu. Quantos gerentes nós tivemos no clube? Entendeu? Então é isso, deixa o Autuori fazer o trabalho dele. Porque quem sabe o Autuori salve a relação que existe já tão boa do Sampaoli com o Santos. Aliás, quando eu falo desse negócio da contra-informação, eu não ficaria admirado se tivesse gente dentro do clube que está incomodada com o Sampaoli pelo fato dele ter se integrado à cidade e ao clube da forma como ele se integrou. Ao fato dele ser adorado pela maioria da torcida. Que muita gente não esperava isso. E gente do clube que diz que ama o clube e que tem tantos poderes de decisão lá dentro que não consegue emplacar, né, publicamente. Se o Sampaoli fosse candidato a vereador em Santos hoje, ele ganhava. Sim, também acho. Acho que se ele fosse candidato a presidente do Santos, chapa 1, Pérez, chapa 2, Sampaoli, era lavada pro Sampaoli. Sim. Será que todo mundo gosta de saber isso, de ouvir esse tipo de coisa? Vamos para o intervalo? Tem várias manifestações do torcedor aqui para ler do Twitter e do nosso Facebook. Irei lê-las depois do intervalo. 11h36, voltamos já. Você está ouvindo a Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas, o culto da família, Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado, aguardo você e a tua família. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Nova FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h39, de volta com o Esporte em Destaque. Vandemâncio Souza, aqui do centro de São Vicente. Vandemâncio estava sumido, hein, Vandemâncio? Estava passeando, estava viajando, voltou a participar com a gente aqui. Bom dia, depois de um tenebroso inverno, estou de volta na escuta. Quem é a pior contratação da história do Santos, Cueva ou Leandro Damião? Um abraço, Alex e Cássio. Por enquanto é o Leandro Damião. Eu acho o Leandro Damião também. Porque o Cueva o Santos ainda não pagou. Se passar pra frente sem pagar... Até pelo jeito que o Santos fez também, a do Damião, ainda foi uma manobra ainda mais, digamos, bizarra, né? Porque era fundo, você tinha juros, pagar depois... Ainda tá... Nem sei se já quitou tudo, acho que ainda não. Mas até pela expectativa criada... E se você for lembrar, o Vandemâncio, naquele ano de 2014, beleza, o Santos teve a final do Campeonato Paulista
Quando o Damião começou a jogar, teve aquele imbróglio que o Damião não estava rendendo, e sem o Damião e com o Gabriel de 9, o Santos jogava melhor. Passado a passagem do Oswaldo de Oliveira, que foi demitido durante o Campeonato Brasileiro, o Santos ainda teve a Copa do Brasil e chegou à semifinal, e não fosse erros defensivos individuais, teria eliminado o Cruzeiro, que era campeão brasileiro em 2013 e foi em 2014 de novo. E teve e se for lembrar, naqueles jogos reta final de Copa do Brasil, o Damião era banco. Era o Gabriel titular, junto com o Robinho e o Giovânio, muitas vezes era o Rildo, enfim. Ainda acho que é o Damião. Inclusive o Cueva voltou pro Peru, né? Teve a questão da filha dele, né? Que nasceu prematura. Aí é que eu falo que a gente tem que se comunicar de forma clara. A gente não sabe, por exemplo, se a esposa do Cueva enfrentou uma gravidez com problema. De risco, né? De risco. A menina nasce prematura, aí o cara tem que voltar porque a menina não está bem. Quem tem filho, tem a molecadinha aí que ainda não é adulta, não cresceu e tal, não trabalha e tal, às vezes acha que a vida é simples. A cabeça do cara está em outro lugar, não adianta. E aí quando ele entra em campo ou quando não entra em campo, as pessoas detonam o sujeito, sem ter o mínimo de noção sobre o que estão falando. É a mesma coisa da história do Jean Mota. O que adianta atacar a esposa do rapaz? Pois é, no Twitter. Isso é um comportamento... A gente quer melhorar o Brasil, né? Vamos começar se melhorando, né? Como ser humano. Outra, como homem, inclusive. Porque se sentar cara a cara, não fala. É leão de internet. É macho virtual, né? Fala um monte pela internet. Mas se chegar na frente do sujeito, afina, né? Então, é preciso respeitar também o lado individual das pessoas. A gente nunca vai saber se o Cueva está jogando mal porque ele está mal mesmo, ou se esse tipo de problema, por exemplo, está interferindo na vida dele profissional, né? O Fábio Ferreira, bom dia, Alex e Cássio. Achamos o cara ideal para dar entrevistas no Santos, o Paulo Autori, com sua incrível arte de falar e não falar ao mesmo tempo. Se no meio das respostas ele falasse da reforma da Previdência, ninguém perceberia. Então, Fábio, eu discordo de você. Eu acho que ele falou muita coisa interessante. Eu achei também. Achei que foi melhor que a primeira entrevista dele de apresentação. Inclusive a respeito do perfil de jogador. Eu tenho falado muito aqui. Passou já a revolução tática, a revolução da preparação física e da motivação. Hoje você precisa ter o jogador inteligente. Não adianta contratar um driblador, um velocista, se o cara não for inteligente para jogar futebol. E no time do São Paulo ele prioriza a inteligência do jogo. Por isso que alguns jogadores não encaixaram e não vão encaixar no time dele. Thaís Lira, a família Lira em todas, hein? Um abraço para Thaís, que é jornalista e é tia do Cássio Lira. Sim, família Lira presente. Muito bem, deixa eu ler as mensagens do Facebook também, que tem bastante, senão não vou ser justo aqui com o nosso ouvinte. O Silas Andrade, bom dia e bom programa. Um remédio ótimo para a garganta, Aminovac, mas consulte seu otorrino antes. Não, mas o meu ainda a garganta tá boa, viu? Vocês já me viram apresentando o programa aqui, tipo o escapamento aberto, né? É só a sinusite ainda que tá atacadinha, mas a gente vai resolver isso. O Rafael Ribeiro, 1 milhão por mês, Cueva e Brian Ruiz, mais 26 milhões se não vender o Cueva, ou seja, dava para trazer um cara que seria a cereja do bolo, que fosse um cara que destruísse nos jogos, mas paga isso em 2 jogadores que nem relacionados são. Pois é, foi o que o Paulo Autori falou, de falta de planejamento e dirigente. Contratar porque quer fazer média com a torcida e contratar de qualquer jeito, né? Uma coisa somos nós brincando no ar, falando do Brian Ruiz, né? No ano passado, sim, do Honda. Agora, imagina, se eu sou dirigente do clube, tem que tomar cuidado de saber se o cara tá bem, se ele não tem uma contusão. E você contrata o Brian Ruiz na época e acho que o intervalo de 20 dias depois você demite o treinador, que era o Jair. Pois independentemente que nós achamos que era para demitir de fato, mas ainda assim você estragou o planejamento de uma pausa de Copa do Mundo inteira, né? Na cabeça do Sampaoli, o Brian Ruiz não se encaixa. Sim. Mas na do Jair Ventura, talvez ele fosse lá o falso 9, que muita gente defendia, né? Ele jogar dessa forma. O Silas Andrade, era tão bom o remédio que eu acho que saiu de linha. Você uma vez nunca mais tive dor de garganta, impressionante. Quase uma vacina. O Adilson Batista de Oliveira, bom dia. Paulo Autori deu uma aula para a diretoria do Santos de como fazer um planejamento. Espero que isso seja feito na prática. O Rafael Ribeiro, nada novo sobre o retrofit? Teve aí uma notícia aí que foi divulgada, né? Que o Pérez falou que primeiro teve o anteprojeto, que em breve teremos o projeto. E aí o que o povo espera é que com uma capacidade um pouquinho maior de público ali na Vila, né? Passando dos 20 mil.
E o Diomedes até agora não comprou a passagem do avião. O homem não veio aqui. Ele era para ter vindo em março, abril, maio, junho, julho. Nós estamos em agosto. Já vai chegar o período de Natal e nada do será que o Papai Noel vai trazer o Diomedes? Os caras prometeram que ele vai vir. Vamos ver. O Alcino Melo está com a gente aqui também. Bom dia a todos. Sábado tem Briosa em Uricumurça. Verdade. No sábado ele reforça aqui. O Guilherme Júnior. Os caras vivem disso, das polêmicas. O Felipe Castro dos Santos. Eu duvido que o Sevilha, na época do São Paulo, contratou 14 jogadores. Ele parece que acha que inventou o futebol. Colocar 3 zagueiros. Ele joga contra a história do Santos. Felipe, vamos lá. Na história do Santos, se jogava no 2-3-5. Se você pegar o Santos em campo, muitas vezes o Santos... E ele já falou... E você tem desenho tático, tem foto de cima, em que o Santos tem 2 zagueiros... 3 caras no meio, ou ao contrário, 3 zagueiros, 2 caras no meio e 5 enfiados dentro da área do adversário. Jogar com 3 zagueiros não quer dizer nada. A Holanda jogava com 3-4-3. O fato de você ter 3 zagueiros, se você tiver zagueiros que tenham mobilidade, saibam jogar, e você tiver laterais e meias que avançam, isso não quer dizer nada. Isso é uma das coisas que a gente tem que parar de insistir nessa sopinha de números, sopa de letrinhas e coisa e tal, de terminologia. Na hora de defender, ocupa espaço. Na hora de atacar, preencher espaço. É simples, não tem segredo. Repito, o Santos já jogou com 3 zagueiros e no desenho tático, na fotografia aérea, está com 5 dentro da área do adversário. Então, assim, é que coincidentemente, em 2 clássicos, o Santos acabou tomando gols em falhas individuais e se lançou na frente e tomou contra-ataque, perdeu feio no caso do Palmeiras, como aconteceu contra o Ituano e agora contra o São Paulo. Mas o Santos já ganhou com 3 zagueiros. Já venceu partidas com 3 zagueiros. Já jogou bem e jogou mal. E outra coisa, o Sevilha não tinha 14 contratações, porque não precisava. Porque quem veio antes, dirigentes, técnicos da base, em qualquer time europeu, o cara já chega com muita coisa preparada. Ele não recebe jogador com QI de ameba. Entendeu? Você fala assim, olha, faz aqui, corre ali, vai ali. Aí o cara fica, hã? Oi? O cara, hã? Como é que é? Sabe? Tem jogador no futebol brasileiro que é assim. Você explica pro cara, você desenha pro cara, ó, papel e caneta. Desenha aqui, a prancheta, tático, você vai fazer isso. Quando você olha no campo, o cara tá fazendo completamente diferente. É a revolução da inteligência. Jogador inteligente, não adianta foca. O cara põe a bola no nariz, escorre, faz 200 embaixadas, vai jogar FIFA Street, então. Opa. Vai jogar Street, né? Faz malabar. Se fosse assim, era só pegar esses caras que jogam na rua, modo Street, e põe pra jogar no futebol que resolvia a nossa vida. Mas se o cara não tiver inteligência tática, não adianta. Então, quando o São Paulo chegou no Sevilha, óbvio que ele não precisava de contratações de tantas. E eu duvido que destas 14, o São Paulo achasse que precisava realmente de todas elas. Porque ficou claro, por exemplo, no caso do Jobson, que ele não queria. Que ele ainda insistiu com o rapaz, tentou nos treinos fazer com que ele fizesse a função do Jean Lucas, e ele não conseguiu. O que se vai fazer? Porque o Paulo Autuori disse na coletiva, os dirigentes foram responsáveis porque contrataram de qualquer jeito, para fazer média com o torcedor. E eu também não sou muito de fazer média com o torcedor. Você pode discutir comigo, achar que 3 zagueiros não presta. E o Jobson na época era procurado por outros clubes também, então faz o Santos assim, mas para a filosofia dos outros clubes talvez sirva, mas para do São Paulo não. Então é o seguinte, ou você compra o pacote do treinador, o cara fazer um negócio diferente e não viver de erro do adversário, e ele falou isso na coletiva no domingo, e teve de dizer, olha que arrogante. E que mentira que o São Paulo falou que o São Paulo ganhou o jogo em erro do Santos. Qual foi a jogada que o São Paulo construiu? Que triangulou, olha, passou o lateral, triangulou, cruzou, a bola foi ajeitada porque veio de trás, pimba, gol. Não teve isso. Não teve. Pega o tape do jogo e me prove por A mais B que o São Paulo construiu jogada. O jogo do Palmeiras contra o Bahia, o lateral lá, o Moisés, erra no meio de campo, a bola vai parar, ele entrega, joga pro goleiro, o goleiro se ferra, a bola fica pro Dudu e ele faz o gol. Qual foi o outro gol do Palmeiras? Gol de lateral. O lateral na área, o cara de 1,50 m, o Tyrion Lannister, o Dudu vai lá e pumba de cabeça. Que jogada o Palmeiras construiu para fazer o gol. E aí, se a gente ficar discutindo eternamente esse negócio, olha, futebol feio ganha, fui campeão, a gente vai ficar babando o ovo de Manchester United e de Chelsea todo domingo, porque os nossos times não jogam. Eles esperam o adversário errar.
É muita pobreza técnica isso. Aí vem um cara para fazer um negócio diferente e a gente fica caindo na pilha de alguns para tentar desconstruir o trabalho que o cara faz. Ele é chato? Ele erra? Claro que ele é chato, claro que ele erra. Mas o cara tenta fazer alguma coisa diferente. E a gente aqui, né, discutindo 3 zagueiros, discutindo que tem que ter centroavante, discutindo que tem que ter não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? E o Pérez que se vire, porque ele trouxe a demanda. Não é, Cássio? Sim. Ele trouxe? A escolha foi dele. A escolha foi dele. Agora dá um jeito de administrar. Eu só não sei o que vai acontecer se ele for embora. Quem que ele vai trazer no ano que vem? Vai trazer outro estrangeiro? Vai ter outra ideia mirabolante? A única questão é dos 3 zagueiros que o ouvinte comentou aí. Eu não gosto desse esquema. Eu, Cássio, não gosto de esquema com 3 zagueiros. Só que eu já falei aqui inúmeras vezes que o Santos já jogou mal. Muitas vezes com 3 zagueiros, mas também jogou muito bem com 3 zagueiros. Então o problema não é esquema. Você jogou mal com linha de 4? Sim, né? Já jogou tudo. Não perdeu jogando com linha de 4? Eu não gosto de 3 zagueiros. O Sampaoli disse na coletiva que a ideia não era ter o Lucas Veríssimo jogando como lateral esquerdo lateral direito, perdão. E ele disse que o São Paulo forçou a ideia do Lucas Veríssimo virar um lateral direito. Eu discordei completamente do Sampaoli. Quem assistiu o jogo, quando o Santos começava a trocar passes na linha de defesa, abria o Gustavo Henrique, o Aguilar, abria o Jorge pela esquerda, recuava o Felipe Jonathan e o Lucas Veríssimo não fechava. Ele abria e virava um lateral direito. Aí eu discordo. Aí tá errado jogar com 3 zagueiros porque o Lucas Veríssimo não é lateral. Apesar de, já teve vezes que o Lucas Veríssimo jogou como lateral e foi bem. Contra o Bahia no segundo tempo, quando o Santos jogou... não era um lateral de marcação só, Sim. Inclusive avançando. Pois é, teve aquele lance lá que a torcida do Santos achou que foi pênalti, que ele chutou o chão, Ele apareceu lá no ataque. Contra o Fluminense, no primeiro turno, antes da parada da Copa América, o Santos também jogou com 3 zagueiros e o Veríssimo fez um lateral direito, quase fez um gol, inclusive. Contra o Bahia no segundo tempo, na volta, que o segundo tempo do Santos foi muito melhor que o primeiro, ele tirou o Ferraz... Ele deixou o Marinho pelo lado direito e colocou o Veríssimo naquela ponta para avançar totalmente. Você lembra do segundo ano do Dorival no Santos? Não sei se a gente estava no de ar 2015. Ele montou o Santos de um jeito no ano. 2015? Quando chegou no outro, no ano seguinte, a gente olhava o jogo do Santos e o que o Vitor Ferraz faz quando ele está em campo com o Sampaoli, às vezes de costas para o volante adversário, enfiado lá na meia direita, o Dorival fez no Santos. Sim. Presta atenção, pega a tape do segundo ano do Dorival. Pega a tape e assiste. Sabe o que tinha no time do Santos escalado ali? O Alisson. Era 4-4-2 na cabeça de alguns. Mas você ia olhar o jogo, sabe o que acontecia? Abria o Gustavo Henrique, abria o Luiz Felipe, eu não sei se eram esses os zagueiros mesmo, e aí tava lá o Alisson enfiado no meio dos dois. Não era nem o Alisson, né? Era o Renato ainda. Também, mas porque tinha jogo que era o Alisson. Era Renato, Thiago Maia e o Renato de líbero. Era um terceiro zagueiro. Ele era um terceiro zagueiro. Então, assim, o cara pega uma escalação, uma prancheta e mostra assim... Tem 3 zagueiros. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, São variações. Gustavo Henrique Jorge, Alisson, Carlos Santos e Jean Mota. Aí você vai olhar, 4-3-3, 4-4-2. Aí você vai olhar no campo, tá lá o volante enfiado no meio dos 2 zagueiros. O Jorge jogou como zagueiro contra o Goiás. A gente fica preso nesses conceitos e dentro do campo a história é outra. E assim, não sei vocês, mas assim, a questão dele ter jogado com os 3 zagueiros, que ele falou que ele gosta da transição rápida ofensiva e defensiva. Ele já me deixou claro nesse aspecto que aos poucos o Vitor Ferraz está perdendo um pouco de espaço no time titular do Santos. Não, se for pela vontade do torcedor, não. Você vê que todo mundo reclama, né? Mas eu fiz enquete lá no canal. Sabia que lá não tem a aba de comunidade do canal? Tem. E eu coloquei lá, Lucas Veríssimo, Pará ou Vitor Ferraz. Deu 70% pro Vitor Ferraz. Mas então, por causa depois do jogo. Esse ódio... Não, mas antes mesmo. Foi quando o Pará foi contratado, eu sim. também fiz uma no Twitter e deu disparado o Vitor Ferraz. Então esse ódio que alguns têm pontual pelo Vitor Ferraz, não é a opinião de 100% da torcida, não. Pois é. De que o Vitor Ferraz não pode ser o titular do Santos. Quer ver? Acho minha que enquetezinha aqui, ele é o melhor lateral que 68%, 836 votos. De quando que foi essa enquete? De 3 dias atrás. 68% pro Vitor Ferraz, 29% pro Pará e 3%. 3 dias atrás foi no domingo. Sim, assim que o jogo acabou. Mas aí também é fácil, né, Alex? Não, mas eu tô dizendo, na outra, quando o Pará veio, beleza. também foi 70-30. Aí essa sim, entendeu? Mas aí essa aí depois do jogo todo mundo vai colocar o Ferraz, né? Não, mas a gente pode fazer agora, se ganhar o... Não, eu acho que ganha o Ferraz. Vai ganhar de novo. Eu acho que vai também, mas aí também depois do jogo eu também não considero muito.
Ainda mais... Eu considero porque bateu com a outra. De quando o Pará veio, entendeu? Mas aí também eu acho muito fácil. O cara que jogou na posição que não é da posição não foi bem. Óbvio que quem é a posição, mas assim, me deu a entender que aos poucos o Ferraz está perdendo espaço. Eu acho que Até pelo estilo que o Sampaoli gosta. Ele gosta de transição. Tem que chegar rápido no ataque, mas tem que voltar rápido para a defesa. O Ferraz é um problema defensivo. Só que ele é o melhor lateral direito que o Santos tem no elenco. E um dos 5 melhores que tem no futebol brasileiro. Eu sou muito crítico do futebol do Ferraz. Se ele sair hoje, tem uma fila para contratar. Com certeza. Eu sou muito crítico do Ferraz. Acho ele um lateral perto do que eu entendo como futebol. Ele é um lateral comum. Mas ele, dentro desse futebol brasileiro, onde a gente vê resultado, a gente não olha futebol, a gente não olha rendimento de atleta, a gente vê muito mais por números, por fama, por Facebook... matéria na TV, se é carisma, se não é. O Ferraz é um dos 5 melhores laterais direitos que tem no futebol brasileiro. O melhor lateral brasileiro não joga aqui, que é o Danilo. E o Daniel Alves, que está voltando agora, que nem de lateral vai jogar, porque ele é tão bom que vai ser meia. Sim. Vai jogar no ataque quase, né? Pois é. Ó, e aí, eu vou dizer assim, para não dizerem porque teve um outro dia que falou, tem um nojo que você defende o Sampaoli. Você pode ter nojo do que você quiser, pode ter nojo de pera com leite com manga, pode ter nojo de mim, pode ter nojo do que você quiser, fica à vontade. Mas assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu costumo defender o que faz bem para o Santos. Eu defendo o técnico que põe o time para jogar bem, eu defendo o jogador que joga bem, eu defendo o dirigente que faz um bom trabalho, eu defendo as categorias de base. Então assim, no meu conceito, se tá fazendo bem ao clube, eu vou defender. Se fizer mal, eu vou ser contra. Eu não vou ser contra alguém que tá fazendo bem pro clube, porque só se eu fosse muito burro. Porque eu tô vendo a estatística do cara e o que ele tá fazendo. Ele é a figura mais comentada do futebol brasileiro. E se o Santos chegar ao título do Campeonato vai Brasileiro, ser por causa dele. Ele será o maior responsável Mérito por isso. número 1, Sampaoli. Se o Santos for campeão, aí Sampaoli, jogadores, aí diretoria. Entendeu? Ou alguém pode dizer, não, mas foi a diretoria que trouxe. Mas tudo bem, mas na prática, no dia a dia, a história é essa. Agora, ele não é isento de crítica. Claro, eu entendeu? acabei de criticar Por exemplo, aqui ele. Eu, quando acabou o jogo, fiz uma gravação no canal 10, falei assim, Sampaoli, o Santos sabe reagir? O Santos virou um jogo esse ano. Então, o contra o Oeste, não, contra o Altos também. O Altos, verdade, 2 jogos. Então, quando o time sai perdendo, ele entra em parafuso. Aí não tem Cristo que resolva. Ainda mais... Ele não consegue fazer o time jogar depois que está perdendo. E ainda mais no caso que foi no sábado, que o Santos tomou 2 gols em 10 minutos ainda. Pois é. Que é muito pior. Você administra os primeiros 15 contra o São Paulo, Cássio. Ou até se tivesse 1-1 também. Tomou um gol e empatou, mas ainda estamos na parada. Com 2-1 também tá na parada, mas não mostrou isso. O Santos parecia o Bahia contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Que aí tá ganhando o jogo, tá empatado o jogo, tá com 1 a mais. Aí o Palmeiras sai marcando pressão e o Bahia se embanana todo, aí tem um expulso. Entendeu? E o Gregory ainda, né? Conhecido. Ó, primeiro um beijo pra tia Lico que tá acompanhando a gente lá em Jaú. O Edson Luiz Antônio, o problema do Santos nestas derrotas do brasileiro não é o esquema, mas sim a atitude. É exatamente isso. Não foi o esquema de jogo, a atitude dos jogadores quando se vê em dificuldades. É exatamente isso que eu tenho falado. O problema do Santos é não saber pensar na hora do desespero, entrar numa pilha desgraçada e a coisa não andar. O Vandemanso, sobre minha ausência, Alex, trabalho na área portuária. No dia estou de folga, por isso que estou ligado na 9FM. Vandemanso é o homem do Porto. Vandemanso, baixa o aplicativo da rádio. Tá, um aplicativozinho, ó, aí você escuta o procura programa lá. O seu é Android, se for Android, vai lá na Google Play e procura lá, 9FM. Isso. E o Edu JP, Alex, acho engraçado o Jamota falar que não sabe se teve proposta, se foi o empresário dele que disse ao repórter da Rádio Bandeirantes. Pois é. O João Paulo Capelanes, que revelou isso antes de qualquer setorista do Santos ainda durante a Copa América. Então, mas foi o que o Autori falou hoje. Uma coisa é proposta. Outra coisa é sondagem, né? Indicação. Rumor, esse negócio todo. É diferente. Sobre a questão do São Paulo, ainda rapidinho, a gente já vai acabar. Desses últimos títulos aí do Santos, desde 2000, né, juntando aí o século XXI, eu considero até pela importância histórica, por ter sido contra um rival, Cássio, eu considero o título brasileiro de 2002, ele muito mais significativo que a Libertadores de 2011. 2011 eu acho que assim, foi grande, importantíssimo, era a Tri-Libertadores, a tão sonhada terceira tri da Libertadores, com oportunidade de ser tri mundial também, como já aconteceu na era do Pelé. Mas eu acho que pelo que foi todo o ano de 2002, com os meninos, o Santos largado,
e ganhar ainda do Corinthians, que era o todo-poderoso, era o grande time daquele ano, né? Que foi campeão da Copa do Brasil, é importante lembrar. E acho que do Campeonato Paulista também, né? Foi o Ituano, 2002. Ah, é verdade. 2002 foi o Ituano. E eu considero aquele título muito mais representativo do que foi a Libertadores, não diminuindo, claro, a Libertadores. E eu acho que se o Santos for campeão brasileiro esse ano, o que pode acontecer, não seria nenhum absurdo pelo que o time joga, é líder do campeonato, esse feito pode até passar o de 2002, no meu entendimento. Pelo que o elenco não é um gigantesco, um grandíssimo elenco, é um bom elenco. Não tem nenhum craque. Não tem nenhum craque. O time de 2002 tinha craque, o time de 2004 tinha, o time de 2011 tinha. 2006, 2007 tinha bons jogadores. Fora de série, sim. Né? E eu acho assim, que é um time que tem um treinador que extrai tudo que é possível dos seus jogadores. O São Paulo, não gosto dele, ele joga aqui, não tá o quê, mas ele vai extrair o melhor do jogador. E o jogador com o São Paulo, ele vai mostrar o seu potencial. É isso que a gente tem. Tenha, né? A não ser que a gente não tenha e a não ser que não queira. Pode acontecer também. Muito bem, senhores. Cássio, eu quero só um palpite seu de final aqui. Quem ganha hoje, Grêmio ou Atlético Paranaense? Hoje o primeiro jogo é em Grêmio, né? É em Grêmio, isso. Eu tô achando que o Grêmio passa. Eu falei até antes que contra o Bahia nas quartas de final, eu achei que depois do 1-1 em Porto Alegre, o Grêmio não passaria. O Grêmio ia ficar também, Achei que o Grêmio não passaria em Salvador, até porque o Bahia sempre joga muito bem na Fonte Nova, mas não foi o que aconteceu, ganhou até lá de 1-0. O Atlético Paranaense tem rendimentos horríveis fora de casa já há pelo menos 3 anos. Já com o Thiago Nunes, o time fora de casa é uma negação. Na Arena da Baixada é um time muito difícil de ser batido. Mas esse retrospecto fora de casa muito me preocupa. E eu gosto também. O Grêmio, de vez em quando, nesse ano pelo menos, né, Alex, tem jogado até melhor fora de casa do que em casa. Na Libertadores até teve mostrado isso. Tanto que jogou aí, foi contra o Olímpia, se eu não me engano, né, nas oitavas de final, e venceu lá. Libertar, do Paraguai, troquei de time paraguaios. E venceu lá e jogando muito bem. Eu tô achando que teremos um Grenal na final da Copa do Brasil, viu? Ô Silas, perdão discordar, o título de 2002 é um marco, impossível superar. Não, mas você não está discordando, não. Não, tá concordando, eu concordei que o título de 2002... ele está concordando comigo de se o Santos for campeão hoje. Ah, sim, entendi, desculpa, eu aqui tô meio... Não da Libertadores, é difícil. É porque bom, são... O que importa é que o título venha, no final das contas. No final das contas. Isso é verdade. Isso é o que importa. Muito bem, senhores. O dia está frio, mas o programa foi quente. Né, Kelly Ribeiro? Então vamos encerrar, que já que falamos em 2002, 12:02, temos que fechar esta edição aqui do Esporte em Destaque. Cássio Lira, um abraço, semana que vem tem mais, tá certo? Valeu, Alex, um abraço a todos e boa semana, até quarta-feira que vem. Ou, não sei, né, pode ser que mude a escala, nunca se sabe. Até semana que vem. É sempre uma surpresa. Um abraço. Muito bem, 12:02, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, que você acompanha na nossa live aí no Facebook, tá certo? Quando o programa acaba, ele fica salvo. Então, se você perdeu esta transmissão ao vivo, você assiste de novo, né? Pode curtir, compartilhar, mandar o link para os amiguinhos, né? Fazer essa divulgação aqui do Esporte em Destaque também, tá certo? Fechando o programa, lembrando que vai acelerar em instantes o meu amigo Paulo Rogério com o Auto Aventura, e amanhã aqui na 9 FM, a partir das 8 da manhã, tem a Sheila Almeida por aqui com o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. O Salão das Rodas vai abrir a oportunidade aos visitantes de participarem de um test ride. O evento acontece de 19 a 24 de novembro no São Paulo Expo. A organização anunciou que as 4 pistas serão coordenadas por uma equipe formada por pilotos profissionais e campeões do motociclismo nacional. Destinado para quem pilota fora do asfalto, o Test Ride Off-Road acontecerá em um circuito aberto. Já o Test Ride VIP envolve as motos de alta cilindrada. E o Test Ride de mobilidade urbana apresenta a experiência de pilotar scooters, motos de baixa cilindrada, além de bikes e patinetes elétricos. A bilheteria do Salão Duas Rodas será aberta em agosto e a venda será disponibilizada no site oficial do evento www.salãoduasrodassentiu.com.br. Da Baixada Santista, Paulo Rogério. Auto Aventura,
Nova. Ouça 9FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. A cidade e suas